Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o nosso estudo de Hebreus, analisaremos hoje o capítulo 4, versículos 1 a 2. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda graça para entendermos este estudo e a importância de termos fé para entrarmos no descanso do Senhor, se apropriando das suas promessas que se encontram no seu Filho, Senhor Jesus. Revela-nos, Senhor, essa verdade nesse estudo. Amém. Nós estamos então analisando a Epístola de Hebreus e no nosso último vídeo nós concluímos o capítulo de número 3. Vamos então fazer a leitura dos versículos 1 a 2 do capítulo número 4. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A palavra de Deus precisa ser sucedida pela fé. Literalmente deve andar misturada com a fé naqueles que a ouvem. Caso contrário, a pessoa ouve a palavra de Deus, mas ela não atinge o objetivo necessário. Sendo assim, não passará de conhecimento. Conhecimento é uma coisa boa. Deus quer conhecimento do seu povo, mas não somente o conhecimento, mas a vivência da sua palavra, vivida, vivenciada e experimentada, trazendo então resultados ao coração. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Nós estamos diante de um cenário, como nós vimos no estudo anterior. Caso você não tenha assistido os versículos de 9 a 19 do capítulo 3, assista, assim como também os demais vídeos do capítulo número 3, para você entender melhor o perigo de receber a promessa de Deus, mas não ter fé em Deus. Isso nós já vimos nos nossos estudos anteriores. Foi-nos deixado uma promessa de entrar no descanso de Deus pela fé no Senhor Jesus. Veja o versículo número 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Vamos entender isso daqui. O texto bíblico foi escrito, o autor escreveu Hebreus, há quase 2000 anos. Então, quando ele diz que foi deixado a nós, foi deixado a ele e à geração dele. Claramente o anúncio que o Senhor Jesus trouxe à geração do primeiro século. Porém, nós nos apropriamos da palavra de Deus pela fé. Nós temos a promessa do Senhor Jesus de estar conosco todos os dias até a consumação do século, que não aconteceu ainda. E, portanto, nós podemos, sem medo nenhum, tomarmos pela fé que esta promessa é para nós e a nossa geração também. O Senhor Jesus, como eu disse, ele prometeu em Mateus 28:20 estar conosco até a consumação do século. A promessa de Deus, da entrada do descanso de Deus, não ficou exclusivamente reservada ao povo hebreu e sequer foi esgotada na entrada de Canaã. Nós falaremos sobre isso na continuidade desse estudo. Há uma promessa de descanso da parte de Deus a seu povo, e o que limita esse acesso é somente o fracasso em permanecer firme na fé. Vamos entender isso. Nós temos uma promessa de descanso dada por Deus a nós.
O que limita ou o que pode limitar o nosso acesso a esse descanso? Tão somente a nossa incredulidade. Eu tenho pleno conhecimento da teologia histórica e sei o que significa afirmar isso, porém eu afirmo isso sem medo de errar à luz da minha consciência essa bíblica. Deus prometeu descanso para todas as pessoas. Deus quer todos morando com Ele no céu, mas eu sei que nem todos morarão com Deus no céu, porque nem todos crerão no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse descanso que Deus nos prometeu, o qual nós veremos que se dá em dois tempos, o tempo em que nós vivemos e o futuro, ele está condicionado à fé na obra do Senhor Jesus. Essa entrada no descanso de Deus, dos versículos 1 e 2, ela tanto pode ser entendida como descanso hoje, no tempo que nós vivemos, no sentido de ser uma segurança, porque nós não temos mais condenação. O Senhor Jesus disse que quem cresce nele passaria da morte para a vida, então nós não temos mais condenação. Nós podemos entender então esse descanso nesse tempo, mas também no tempo futuro e que claramente é o céu. A diferença desses dois descansos, ela é notável. Enquanto no tempo presente nós temos uma firme confiança, mas nós atravessamos o deserto que o povo hebreu atravessou e que é assunto de Hebreus, ele é uma figura do deserto que é esse mundo, um mundo onde as pessoas não amam a Deus, onde as pessoas não querem a Deus, não amam os filhos de Deus, um mundo de doenças pela qual os cristãos também passam, de aflições financeiras, de aflição de tudo quanto é tipo de coisa. Este mundo é um deserto. E nós, quando nós podemos pensar no descanso, é tão somente a segurança que nós temos no Senhor Jesus. Mas a nossa alma tende a viver cansada neste mundo. Agora no céu não. No céu, no futuro, o descanso futuro reservado para os cristãos, ali não entrará dor, doença, nenhum mal. O céu é realmente o maior presente de Deus para os seus filhos. Dois versículos nos ajudam a entender o descanso que o Senhor Jesus quer dar hoje a quem nele crê. Mateus 11, 28, na nova versão internacional, diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O versículo 29 de Mateus capítulo 11, na mesma versão, diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Alma cansada, fadigada. Quantas pessoas sofrem nesse mundo, mesmo sendo fiéis, mesmo sendo filhos de Deus. Quanto sofrimento é reservado às pessoas nesse mundo. E quem foi que disse que o cristão está isento deles? Não estamos. Mas Deus promete o descanso de entregar ao Senhor Jesus e colocar o nosso fardo sobre Ele, que Ele nos alivia. Esse é o descanso que nós podemos gozar no deserto. Assim como Deus provia água, alimento para o povo no deserto, Ele pode prover para nós as nossas necessidades, como nós veremos ainda nesse estudo. Porém, nós vivemos no deserto, nós vivemos num mundo inóspito e até impróprio para os filhos de Deus, mesmo sendo criação de Deus, mas devido ao pecado se tornou impróprio para os filhos de Deus. Mas nós temos o céu. E é lá que nós devemos mirar e desejar morar. Esses versículos de Mateus nos ajudam a entender o descanso que a nossa alma cansada pode encontrar hoje, quando no Senhor Jesus busca socorro. Quando prometeu que as coisas necessárias para essa vida
seriam acrescentadas quando nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor estava mostrando também que esse descanso pode ser encontrado no tempo presente, mas é um descanso em termos de alívio, um descanso em termos de alívio para a alma cansada. O alívio que pode encontrar uma pessoa doente, o alívio que pode encontrar uma pessoa idosa, o alívio que pode encontrar um servo fiel que está passando por luta. É um descanso em forma de alívio, mas ele peregrina para o descanso final, que é o céu. E isso é o objetivo de todo cristão. O descanso final que o cristão provará é o céu, sem dúvida, onde não haverá morte, tristeza, dor, nem tipo algum de temor ou clamor, como nós encontramos em Apocalipse capítulo 21, versículo número 5. A geração que saiu do Egito tinha Canaã como promessa para seu descanso, mas ficou de fora devido à incredulidade. Isso nós vimos com detalhes no nosso vídeo anterior. Deus prometeu, mas a geração com mais de 20 anos foi morrendo pelo deserto. E isso foi um decreto de Deus. E esse decreto foi devido à incredulidade daquelas pessoas. O descanso de que fala o autor no capítulo 4, como nós temos visto, é o céu. Temos, como os hebreus, uma promessa de descanso para o tempo futuro, o céu, a nossa Canaã celeste. Essa promessa de Deus tem sido recebido pela fé no nosso coração? É isso que nós precisamos analisar. Essa promessa de Deus tem sido recebida pela fé no nosso coração? Porque se não tem sido recebida pela fé, então nós podemos, como a geração que saiu do Egito, falhar. Veja o versículo número 2 novamente. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram, não somente ouviram, eles viram as maravilhas de Deus. No Egito, quando Deus glorificou o seu nome na vida de Faraó, eles viram os milagres de Deus no deserto. Deus tornar águas amargas em águas potáveis, sair água da rocha, mandou o maná, mandou carne para eles, aves que caíam dos céus. Deus cuidava, durante o dia colocava uma nuvem para poder eles não sofrerem com o calor do deserto. À noite colocava uma coluna de fogo, porque o deserto à noite é muito frio e eles podiam se aquecer. Quantas maravilhas eles viam com os seus olhos. Mas não significa que se nós vermos milagres, que se nós ouvirmos o Evangelho, nós creremos. A palavra de Deus precisa ser acompanhada pela fé. Logo, há um problema aqui. A fé não é humana, a fé é divina. Então a palavra de Deus dá o conselho: se você não tem fé, peça a Deus, que Ele dá de graça a quem o pede. Mas se você é incrédulo e se você não crê, se humilhe o quanto antes a Deus, porque se você não se humilhar, você não terá a fé que você precisa para se apropriar das promessas de Deus, o descanso de Deus para a sua alma cansada. Preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Tem muitas pessoas cansadas, muito cansadas. Mas elas estão buscando descanso no lugar errado. Estão buscando descanso na bebida, no cigarro, nas drogas, nas diversões e não estão buscando em Deus. Busque em Deus o descanso. E se você não tem motivação para ir a Deus, se você não tem vontade, se humilhe na presença de Deus. Porque Deus disse que todo aquele que se humilha, ele será exaltado. Ele vai encontrá-lo. Se você busca Deus, você vai encontrar a Deus. Creia nisso. E se humilhe para que Deus então dê descanso à sua alma cansada. Qual é, portanto, a advertência?
não fracassarmos na fé. Essa é a advertência, não fracassarmos na fé. No tempo presente nós temos a promessa do descanso pela fé e temos também a assistência de nosso sumo sacerdote que se compadece de nós, como nós vemos em Hebreus 4,14. Promessa de descanso pela fé, assistência do nosso sumo sacerdote. Essa promessa de descanso é para esse tempo também que nós vivemos nesse deserto, portanto é difícil, mas o nosso sumo sacerdote viveu nesse deserto que é esse mundo, venceu e ele nos ajuda, para que nós possamos chegar seguros ao céu. Que maravilha que está diante dos nossos olhos. Atenção então, muita atenção nisso. Na verdade, isso é um lembrete do que nós estamos estudando, porque nós já vimos isso. A geração que saiu do deserto tinha como promessa entrar na Canaã, mas a geração com mais de 20 anos foi morrendo pelo caminho. Por quê? Porque foi incrédula e não creu na promessa de Deus. Não creu que o mesmo Deus que antes fez é o mesmo que continuará fazendo. E isso é um perigo enorme. Que isso não aconteça com você, nem comigo. Que nós possamos crer em Deus. E se nós não temos fé para crer, que possamos pedir essa fé a Deus, porque sem fé nós não receberemos o benefício que está disponível no Senhor Jesus. Pela fé é que nós compreendemos que nós morremos com o Senhor Jesus. Eu estou falando de Romanos capítulo 6. Nós fomos crucificados juntamente com o Senhor Jesus. Nós morremos à semelhança dele, para que nós mortos, ele viva em nossa vida, e então nós possamos viver em novidade de vida. Não mais nós, mas o Senhor Jesus. Como o apóstolo Paulo confessou em Gálatas capítulo 2, versículo 19 a 20. Não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor Jesus quem vive em mim. Você precisa de fé para que o Senhor Jesus seja a sua vida. E você precisa dessa mesma fé para chegar ao céu, porque é o Senhor Jesus quem te conduz ao céu. Portanto, se você não tem fé, peça agora a Deus, porque somente Ele pode te dar esta fé. Diante dessa assistência que Deus nos dá, que possamos responder com fé ao Evangelho que nós aprendemos. Revisando então, no tempo presente você tem a promessa do descanso pela fé. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas necessárias para essa vida lhe serão acrescentadas. Você falhará em entrar no descanso de Deus, como falhou uma geração de hebreus? No tempo futuro, você terá o definitivo descanso que é o céu, o descanso final, reservado para todos os cristãos. E então não haverá mais nenhum sofrimento. Você tem fé nessa verdade e se apropria todos os dias dessa maravilha reservada por Deus aos fiéis? Vamos ouvir uma música que fala um pouco acerca disso que nós estudamos. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais.
querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada. Aguardo você para o nosso próximo estudo, assim permitindo o nosso Pai que está nos céus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.